Tudo bem, gente? Não estou sentindo muita firmeza nesse tudo, não. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente vai falar sobre... A gente vai dar continuidade no que a gente estava falando sobre limites laterais. Vamos falar de limite de função composta na aula de hoje. E espero que dê tempo. Se der tempo, a gente vai falar logo do teorema do confronto, para a gente posteriormente tentar recuperar, né? Porque a gente está um pouquinho atrasado. Se vocês tiverem olhado o cronograma, a gente está um pouquinho atrasado em relação ao cronograma, mas por conta das apresentações que nós tivemos da SBPC, a apresentação da terceira avaliação, enfim. Então a gente vai tentando se adaptar aos poucos, tá? Recuperando o que a gente está atrasado, mas se a gente... Estou constantemente conversando com o professor Leão, com o professor de cálculo 1 da manhã, a gente está vendo se a gente vai conseguir fazer essa readequação no decorrer das aulas. Se a gente não conseguir, a gente vai fazer uma readequação no calendário, para que não fique muito diferente do nosso planejamento, tá? Bom, vocês já receberam os grupos, né? Referentes à terceira avaliação. Já se reuniram? Ainda não se reuniram? Como assim? Vocês receberam quando? Hoje? Não. Hoje? Como assim? Não foi enviado hoje. Foi enviado antes, não foi, Júlia? Foi semana passada, não foi? Quinta? Ah, vocês receberam hoje o contato de cada um por e-mail. Ah, tá. Mas vocês conhecem todo mundo se conhece aqui, né? Todo mundo é amigo. Então, desde quinta-feira, já era para ter tido mais 2 ou 3 reuniões sobre esse trabalho. Porque vocês tiveram quinta, sexta, sábado, domingo, tiveram as madrugadas de todos esses dias para se reunir também. Tiveram hoje o dia todo até o horário da aula. O único horário que eu dispensaria a vocês foi no horário do repar. E por falar, um belo show, né? Um belo espetáculo, mas tudo bem, deixa isso para lá. Bom, então espero que vocês se reúnam, comecem a discutir os problemas. Vocês já receberam também os padrinhos, né? Os padrinhos de vocês, cada monitor responsável, que vai ficar responsável por ajudá-los. E aí agora é se reunir, começar a andar, começar a pensar como que a gente pode tentar resolver esses problemas, tá? E não esquecer dos prazos, tá? Ficar ligado nos prazos e ficar ligado também no prazo de entrega dos slides da apresentação, da primeira apresentação, tá bom? Bom, e outra coisa sobre a prova. O que acharam da prova? Bem tranquila, né? A prova foi toda resolvida de novo aqui em sala. Principalmente a primeira questão. Sim ou não? Falar nisso, vamos comentar aqui a prova um pouquinho. Tá? Então, as provas tinham 2 tipos de provas diferentes, mas elas eram bem similares. Tá? Essa daqui era a primeira questão de uma das provas. Tá? Esse era do tipo A. Então, olhando para esse gráfico, vamos resolver a prova rapidinho. Aqui, determinar o limite lateral à esquerda dessa função quando x tende a 1. Quando x tende a 1 pela esquerda, essa função está indo para onde? Qual é o limite dela? 6, certo? E quando x não enxerga, tá? Quando x tende a 1 pela direita, vai para 1, certo? Então aqui você já tinha 2 pontos. Olha só como o professor é bonzinho, né? Já precisou 2 pontos só por isso. Qual é a imagem de 5 pela essa função? F de 5 é quanto? 3, bolinha fechada aqui, ó. F de 5, bolinha fechada, 3. Tá? E qual é o limite? Quando x tende a 5, é 5, né? A função está indo para 5 aqui. Mais 2 pontos, olha só. A função é contínua em 5? Por quê? Porque f de 5 é diferente do limite quando x tende a 5. Então, olha só, 5 pontos. 5 pontos de graça aí para vocês. Ok? Aí o resto era só garimpar os outros pontos nas outras questões. Esse tipo de prova aqui... Cadê aqui? Tinha essa questão da trigonométrica.
Considere essa função, determine os valores máximo e mínimo. O que você tinha que fazer para encontrar o valor máximo e o valor mínimo aí? Essa função é uma função envolvendo uma função trigonométrica, sim ou não? E aí o que a gente viu? As funções seno e cosseno, elas assumem os seus valores máximo e mínimo quando os valores máximos e mínimo, máximo e mínimo de uma função seno ou cosseno é 1 e menos 1. Então você tinha que substituir isso aqui por 1 e por menos 1. Né? Quando você substituir esse seno por 1, o valor da função vai ser 8 dividido por 3 menos 1, certo? 3 menos 1 é 2, então 8 por 2, 4. Esse é um valor. E substituindo isso aqui por menos 1, 3 menos o menos 1 dá 3 mais 1, que dá 4. 8 por 4, 2. Então o 2 é o valor mínimo e o 4 é o valor máximo. Pronto, acabou. Ok? Tá? E esse limite aqui, fizeram? Era só fatorar, né? Encontrava as raízes desse polinômio, escrevia na forma fatorada, é 4 e menos 2, né? São as raízes, 4 e menos 2. Então você escreve com x menos 4 vezes x mais 2. Aí cancela o x menos 4 com esse x menos 4. Então fica limite de x mais 2 quando x tende a 4, dá 6, certo? X mais 2, 6. Ok? Então era só escrever na forma fatorada. Esse era o tipo. E esse outro aqui era o outro tipo. Eu coloquei uma logaritmozinha. Né? O crescimento de uma certa espécie de planta é modelado por essa função, onde h é a altura e o tempo, e t é o tempo em dias. Determine a altura quando o tempo é 26, né? 26º dia. Então era só substituir. 26 mais 1 aqui, 27. Quanto é o log de 27 na base 3? 3, né? É 3, porque 3 ao cubo é 27. Então log de 27 na base 3 é 3. 3 vezes 10, 30. Acabou, 30. Tá? E essa daqui, bem tranquila também, né? Só fatorar esse 16 menos x. Então, observe, bem tranquila a prova, sim ou não? Diga sim. Sim. Tá bom? Bem tranquila, gente. Aí, olha só. Com exceção da terceira questão da prova, o resto tudo foi conteúdo de funções elementares que a gente estava revisando, tá? Então, vocês já fizeram uma questãozinha propriamente de cálculo, né? Um cálculo de limite bem simples. Então, a partir de agora, as provas vão ser propriamente de cálculo. Agora a gente vai estudar outras coisas. Já começamos a estudar outras coisas, alguns conceitos novos. Então, começamos a estudar conceito de limite de função, função contínua, limites laterais. Tá? Hoje a gente vai começar a falar sobre... Vamos continuar limites laterais, vamos falar de limite da composta. Se der tempo, teorema do confronto também, tá bom? Então, são conceitos novos, a gente tem que estar bem atento a esses conceitos, para a gente não perder o foco, não perder aí a linha de raciocínio, tá? Bom, vamos lá. Então, alguma dúvida em relação à prova? Alguma consideração? Não? Então, vamos lá. Vamos falar de limites laterais. Vamos continuar falando de limites laterais, né? Na aula anterior, nós já falamos brevemente o que é um limite lateral, mas agora vamos conceituar e falar com um pouquinho mais de detalhes sobre isso e resolver alguns problemas importantes. Vamos começar por essa função h de t aí, que é a função de Heaviside, tá? Ela é 1 se o t for maior do que ou igual a 0 e 0 se o t for menor que 0. Essa função é uma função definida por partes, certo? Observe que para um certo intervalo em seu domínio, ela obedece a essa sentença. Em uma outra parte do seu domínio, ela obedece a essa outra sentença, tá? Aí a pergunta que ele faz, qual é lá? Bota lá para a gente, por favor. É possível calcular o limite dessa função h quando t tende a 0? Será que é possível calcular esse limite? Então vamos ver isso. Vamos ver com mais detalhes se a gente consegue calcular esse limite. Para a gente fazer isso, vamos olhar para o gráfico dessa função logo, tá? Vamos olhar para o gráfico dela.
É T e aqui é H. Tá? Então, observem. Para ter maior do que ou igual a zero, a função H é igual a 1. Função constante igual a 1. Né? Ela passa aqui no 1, ó. Que é 1. Então, ela é uma função constante aqui, ó. Então, é uma reta aqui horizontal. Paralela ao eixo das abscissas. Observe que a bolinha é fechada porque aqui t maior ou igual que zero. Já para t menor que zero, ela é igual a zero. Ou seja, a função constante igual a zero para t menor que zero. Então, do zero para cá, bolinha aberta aqui, né? Bolinha aberta aqui, porque o intervalo aqui é aberto. Então, ela é a função constante igual a zero. Então, essa função. Tem esse gráfico de rosa aqui que está aparecendo para vocês. Essa parte e essa parte. Esse é o gráfico dessa função H. Tá? Aí a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. É possível calcular esse limite? Olhando para o gráfico dela, quanto que vale o limite dessa função quando t tende a zero? Quando t tende a zero, qual é o limite dessa função? Esse limite não existe. Esse limite não existe. Por que ele não existe? Aí a gente introduz aquela ideia de limites laterais. Ele não existe porque o limite dessa função, quando t tende a zero pela esquerda, é quanto, gente? É zero. Pela esquerda do zero, a função está indo para zero. Tá? E o limite dessa função, quando t tende a zero pela direita, é quanto? Pela direita do zero, a função está indo para onde? Para 1. Observem que esses limites, eles são diferentes. Eles são diferentes. Tá? Então, nesse caso, a gente vai usar esse teoremazinho aqui, ó. Esse é um teorema importante, olha lá. O limite de uma função f de x, quando x tende a p, é igual a um número real L, se e somente se o limite lateral à direita dessa função for igual ao limite lateral à esquerda dessa função igual a L. Tá? Então, limite quando x tende a p pela direita e pela esquerda dessa função precisam ser iguais, existir e precisam ser iguais para que o limite dessa função exista e seja igual aos limites laterais. Tudo bem? Então, foi isso que a gente falou na aula anterior e esse teoremazinho aí é muito importante para a gente. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Lembra que a gente definiu o que é o limite de uma função? Deixa eu colocar novamente aqui a definição de limite de uma função. Esse foi o limite, a definição de limite, né, que nós vimos por épsilons e deltas. Né? Então, o limite de uma função, quando x tende a um ponto, é igual a L, se somente se, para qualquer épsilon dado, o épsilon é aquele intervalinho no eixo das ordenadas, de centro em L. Tá? Então, para qualquer épsilon existe um delta, tal que, para todo x que pertence ao domínio da função que satisfaça isso, né, x, isso aqui, lembrando que isso aqui significa que x está entre p mais delta e p menos delta. Então, para todo x nessas condições, isso significa que
o f de x está entre L mais epsilon e L menos epsilon. Então, nós vimos essa definição. Ok? Tudo bem? Agora, a gente precisa definir isso para limites laterais, porque até então eu só te dei a noção intuitiva do que é um limite lateral, mas nós não definimos precisamente ainda, né? Então, a definição é muito parecida com essa, só que eu vou trabalhar lateralmente, a direita e a esquerda do P. Tá? Então, olha só, o que é o limite à direita de uma função, ou seja, quando x tende a P pela direita? Bom, limite de f de x quando x tende a P pela direita é igual a L, se para todo epsilon maior que zero existir um delta, tá o quê? Aí observem aqui que o x, ao invés dele estar entre P menos delta e P mais delta, ele só está entre P e P mais delta, que é a direita do P. Tá? Observem. Quando eu digo isso aqui, ó, eu estou falando para todo x que está nesse intervalo aqui, ó, P menos delta e P mais delta. Isso aqui significa isso. Então, qualquer ponto nesse intervalo, com exceção do próprio P. Com exceção do próprio P. Agora, quando eu estou definindo o limite lateral à direita, eu só olho para esse pessoal que está entre o P e o P mais delta. A definição é basicamente a mesma com essa pequena restrição. Você vai olhar à direita do P. E quando você tiver com o limite lateral à esquerda, você só vai olhar à esquerda do P. Então, à direita, você vai olhar para os valores de x entre P e P mais delta, e à esquerda, você vai olhar para os valores de x entre P menos delta e P. Tudo bem? Então, voltando aqui na definição. Então, limite à direita, se para todo epsilon maior que zero existir um delta, tal que se x estiver entre P e P mais delta, isso aqui ocorre. Esse é a direita. E à esquerda, a mesma ideia, com exceção que você vai estar à esquerda do P agora, entre P menos delta e P. Tá claro, gente, essa definição? Alguma dúvida? Então, graficamente, o que nós estamos tendo aqui, ó? Então, olha só, o que nós estamos tendo. Vamos olhar à esquerda de P. Então, o que é o limite? O que significa o limite dessa função f? Quando x tende a P pela esquerda, ser igual a esse L. Tá? Vou chamar de L1, esse aqui é L2, só para a gente diferenciar. Significa que para todo intervalo de centro em L e raio epsilon, todo intervalinho aqui, ó, L1 mais epsilon, L1 menos epsilon, eu vou conseguir um intervalinho de centro em P e raio delta, só que eu só vou olhar à esquerda do P. Tal que, para todo ponto x nesse intervalinho, a imagem desse ponto pela função cai dentro desse outro intervalo. Esse é o significado do limite lateral à esquerda. A mesma ideia do limite, entre aspas, normal, limite que a gente já viu, né? Só que agora se restringindo apenas à esquerda. Tá? E à direita é a mesma ideia. Você toma um intervalo de tamanho epsilon e você tem que conseguir, só que agora você tem que conseguir um camarada aqui, ó, entre P e P mais delta, tal que todo camarada aqui, a imagem dele vai cair nesse intervalo. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Sim ou não? Não? Então, essas são as definições precisas, digamos assim, matematicamente precisas, de limites laterais à esquerda e à direita de uma função, tá? Vamos fazer alguns exemplos? Mais alguns exemplos, tá? Calcule, caso exista, letra A, o limite do módulo de x quando x tende a zero. Quanto vocês acham que é esse limite aqui? Não sei, professor. Então, vamos olhar para essa função. Quem é essa função módulo de x?
Ela é uma função definida por parte. A função modular é uma função definida por parte. Ela é o x se o x for maior do que ou igual a zero, e menos x se o x for menor que zero. Vocês lembram que a gente falou sobre ela rapidamente no início da nossa revisão de funções elementares, certo? Eu falei que geometricamente o módulo de um número real é a distância entre esse número e a reta real. Algebricamente, a gente define a função módulo dessa maneira. Por isso que, por exemplo, o módulo de 5, como 5 é um número maior que zero, o módulo de um número maior que zero é o próprio número. Então, o módulo de 5 é 5. E o módulo de menos 5, como menos 5 é um número menor que zero, o módulo de um número menor que zero é menos esse número. Então, é menos esse número que é menos 5. E menos dá mais, então é 5 também. Tudo bem? Alguma dúvida? Bom, então para a gente calcular esse limite, como essa função módulo, ela é uma função definida por partes, a direita do zero ela tem essa característica e a esquerda do zero ela tem essa outra característica, então a gente vai estudar os limites laterais dela. Tudo bem? Então vamos estudar primeiro o limite lateral à esquerda dessa função módulo de x, quando x tende a zero pela esquerda. Bom, pela esquerda são valores menores que zero, nesse caso, né? Então, pela esquerda, a função módulo, ela é igual a quem? É igual a x ou menos x? Menos x, né? Então, menos x. Só que a função menos x, ela é uma função contínua em todo o seu domínio, sim ou não? Ela é polinomial, então ela é contínua. Se ela é contínua, para eu calcular esse limite, é só substituir esse ponto do domínio dela na variável x. Então vai dar menos zero, que na verdade é zero. Tudo bem? Alguma dúvida? Bom, esse é o limite à esquerda. E à direita? Limite quando x tende a zero à direita, do módulo de x. Isso vai ser o limite, quando x tende a zero à direita. Só que pela direita do zero, o módulo de x, pela direita do zero, o módulo de x é x. Então aqui é x. E aí, de modo totalmente análogo, a função x ela é polinomial, portanto ela é contínua em seu domínio. Então é só substituir. Então isso aqui vai dar zero. Aí agora olha para cá, os limites laterais são iguais? Existem e são iguais. Então, pelo teorema anterior que nós vimos, se os limites laterais existem e são iguais, significa que o limite da função existe e é igual ao valor dos limites laterais. Tá? Então, você escreve como o limite da módulo de x quando x tende a zero pela esquerda é igual ao limite da módulo de x quando x tende a zero pela direita, e ambos são iguais a zero, então o limite da módulo de x quando x tende a zero é igual a zero. Pronto. Como esses limites existem e são iguais e iguais a zero, então o limite da função também existe e é igual a zero. Ok? Alguma dúvida? Sim ou não? Não? Não tá. Olha lá a próxima. E esse aí? E o limite da módulo de x sobre x? Quanto que é o limite da módulo de x sobre x quando x tende a zero? Observem que agora o zero não está no domínio dessa função. Mas isso não impede da gente calcular o limite. Certo? Bom, a gente já sabe que a módulo de x ela é uma função definida por partes. Para x maior que zero, para x menor que zero. Tudo bem? Então, para a gente calcular esse limite, a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos calcular os limites laterais. Certo?
Então, limite, quando x tende a zero pela esquerda, do módulo de x sobre x. Isso aqui vai ser igual a quanto? Bom, pela esquerda, a módulo de x é quanto? Menos x, sim ou não? Então, isso aqui vai ser o limite, quando x tende a zero pela esquerda, de menos x sobre x, porque pela esquerda do zero, a módulo de x é menos x, como a gente viu na definição, bem aqui, ó, nessa definição aqui. Tá? Então, fica menos x sobre x. Bom, mas eu posso cancelar o x com o x aqui, isso aqui vai ficar limite, quando x tende a zero pela esquerda, de menos 1. E o limite da constante é a própria constante. Então, isso aqui vai dar menos 1. Tudo bem? Alguma dúvida? Sim ou não? Não? Gente, se vocês não entenderem, pergunta. Diz, não entendi, professor. Porque se você não disser, eu vou seguir aqui e pode ser que as dúvidas fiquem acumuladas. Diga. Posso. Tá, vamos lá. Então, olha só, a gente está usando essa definição. Que o módulo de x é x se o x for positivo e menos x se o x for negativo. Ok? Então, eu estou fazendo o estudo, para eu estudar esse limite, eu estou estudando primeiro o limite lateral à esquerda, depois eu vou estudar o limite lateral à direita. Pela esquerda do zero, que são valores negativos, a módulo de x é menos x, como eu falei lá na definição. Então, eu coloquei menos x sobre x. E esse x com esse x pode cancelar, então fica menos 1. E o limite da constante é a própria constante. Ok? Aí, pela direita. Bom, pela direita do zero, a módulo de x é o próprio x. Então, fica x sobre x. Deixa eu só repetir aqui para ficar igual aqui. Pela direita do zero, a módulo de x é o próprio x. E agora eu posso cancelar x com x, vai dar 1. Vai dar 1. E o limite da constante é a própria constante, então deu 1. Então, pela esquerda do zero deu menos 1 e pela direita do zero deu 1. Os limites laterais são iguais? Não, são diferentes. Então, como limite da módulo de x sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, é diferente do limite da módulo de x sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, pela direita, então, o limite da módulo de x sobre x, quando x tende a zero, ele não existe. Então, esse limite não existe porque os limites laterais são diferentes. Os limites laterais existem, mas são diferentes. Então, o limite da função não existe. Tudo bem? Alguma dúvida? E essa? Considere essa função aqui, ó, função f de x igual a x mais 1, se o x for maior do que ou igual a 1, e 2x se o x for menor que 1. Eu quero que você calcule o limite desse quociente de Newton aqui, quando x tende a 1, de f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Quanto que é esse limite? Primeiro tem que ver se ele existe, né? Vamos ver. Bom, então, mais uma vez, a função f que aparece aqui é essa função que é uma função definida por partes. Se é uma função definida por partes, então eu vou estudar os limites laterais. Tá? Então, vamos olhar o limite desse quociente aqui. Limite, quando x tende a 1 pela esquerda, desse quociente, f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Quanto que é esse limite? Vamos lá.
Quando x tende a 1 pela esquerda, a função f de x é igual a quanto? É igual a quem? Pela esquerda do 1, a função f de x é igual a quanto? 2x. Vamos substituir aqui, 2x. Menos. Quanto que vale o f de 1? 2, muito bem. Por que o f de 1 é 2, professor? Porque, olha só, f de 1, a função, quando x é igual a 1, a função satisfaz a essa sentença. Certo? Quando x é igual, aparece maior ou igual, então vale o igual. Quando x é igual a 1, a função f é essa função. Então, substituindo 1 aqui nessa sentença, vai ficar 1 mais 1, que dá 2. Então, f de 1 é 2. Ok? Então, substitui aqui o 2. Ó. F de 1 é 2. Sobre x menos 1. E aí, como é que resolve esse limite? Como é que se resolve esse limite? X igual a 1 está no domínio dessa função? Não, não está no domínio dessa função. Então, a gente não pode substituir. Mas você pode encontrar uma função equivalente a ela perto do 1 e ver se o limite dessa outra função existe. O que é que você faria, então? Ouvi aí alguém falando. Põe o 2 em evidência. Muito bem. Coloca o 2 em evidência. Se eu colocar o 2 aqui em evidência, aqui vai ficar x menos 1 sobre x menos 1, e aí eu posso cancelar. Então vai ficar a constante, limite da constante 2. Limite da constante é a própria constante. Então dá 2. Alguma dúvida? Até aí? Não? Esse foi o limite lateral à esquerda. Agora vamos para o limite lateral à direita. Agora vamos calcular o limite quando x tende a 1 pela direita desse quociente f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Tá? Quanto que vai ser esse limite? Isso vai ser o limite quando x tende a 1 pela direita. Pela direita do 1, a função f de x, ela é qual? Ela é a x mais 1. Então eu vou substituir agora a x mais 1. Porque pela direita do 1, a f de x é x mais 1. Menos... E f de 1 deu quanto? Deu 2, é o mesmo valor que a gente viu. F de 1 deu 2. Então, 2 sobre x menos 1. Então, isso aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a 1 pela direita, x mais 1 menos 2 dá menos 1. Então, fica x menos 1 sobre x menos 1, que a gente pode cancelar e vai sobrar só o 1, constante igual a 1. E o limite da constante é a própria constante. Tudo bem? Então, esse limite aqui deu 1. E esse aqui deu 2. A esquerda deu 2 e a direita deu 1. São diferentes, então o limite não existe. Tá? Então, como o limite desse quociente aqui, ó, quando x tende a 1 pela esquerda, é diferente do limite desse quociente quando x tende a 1 pela direita, então, o limite, quando x tende a 1 pela direita e pela esquerda, desse quociente, não existe. Ok? Alguma dúvida? Beleza. Então, olha como não é difícil isso, tá? E esse aí? Considera essa função x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x menos 1. Tá? Considera essa função. E verifique se os limites laterais dessa função são iguais. E aí ele pergunta, essa função é contínua em x igual a 1? Por quê? Vamos ver, né? Vamos ver.
Deixa eu colocar aqui a função. F de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x menos 1. Tá? Vamos calcular limite dessa função quando x tende a 1 pela esquerda. X ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x menos 1. O que vocês fariam para resolver esse limite? Acha as raízes. Muito bem. A soma é 3 e o produto é 2. Quais são as raízes? 2 e 1. Certo? Soma 3, produto 2. Professor, eu não sei fazer soma e produto. Então faz pelo discriminante e achando pela fórmula. Tá? As raízes são 1 e 2. Então eu posso escrever esse polinômio na forma fatorada como x menos 1 vezes x menos 2. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Isso dividido por x menos 1. Tá bom? Então você cancela isso aqui, ó. Cancela isso aqui. Então esse limite aqui vai dar o limite de x menos 2 quando x tende a 1 pela esquerda. E aí substituindo vai ficar 1 menos 2, que dá menos 1. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Observe que pela direita, esse limite vai dar a mesma coisa. Vai dar exatamente a mesma coisa pela direita. Porque não vai mudar nada o passo a passo. A única coisa que vai mudar é quando eu colocar aqui o mais pela direita, aqui o mais pela direita, e vai dar a mesma coisa. Tudo bem? Então, o limite dessa função, assim como o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda é igual ao limite dessa função f de x quando x tende a 1 pela direita, então o limite da função f de x quando x tende a 1, faltou colocar aqui, e é igual a menos 1, então esse limite aqui também é igual a menos 1. Tudo bem? Os limites laterais existem e são iguais a menos 1, então o limite da função também é igual a menos 1. Tá? Então isso responde a primeira questão. Bota lá pra gente, por favor. Então, verifique se os limites laterais são iguais. São iguais. E, portanto, o limite da função também é igual aos limites laterais. A função é contínua em 1? Sim ou não? Para ser contínua, vamos abrir um parênteses aqui, ó. F contínua em um ponto P do seu domínio, o que significa? Que o limite da função, quando x tende ao ponto, é igual à imagem do ponto pela função. Esse ponto x igual a 1 está no domínio da função, gente? Está no domínio da função x igual a 1? Então você nem discute continuidade. A gente só discute continuidade de pontos que pertencem ao domínio da função. Se o ponto não está no domínio da função, eu não posso dizer se ela é contínua ou não. Tudo bem? Então tome cuidado com isso. Isso a gente falou na aula anterior, tá? Sobre continuidade. Então tem que ter cuidado com esses detalhes. Alguma dúvida sobre isso? Sim ou não? Se não tiver, eu vou passar. Vou falar de limite da composta. Diga, querida. A parte da continuidade? Sim. A gente só discute continuidade de funções em pontos que pertencem ao domínio dela. O ponto x igual a 1, ele não está no domínio dessa função. Então, portanto, eu não discuto continuidade dessa função no x igual a 1. Professor, então qual é a resposta? A função é contínua no x igual a 1? Sim ou não? Nem sim, nem não, porque a gente não fala sobre continuidade de funções em pontos fora do domínio dela. Tá bom?
Ok? Então, beleza. Então, vamos falar de função, limite da função composta. Tá? Essa parte é uma parte bem importante da gente. Porque às vezes você usa essa ideia, esse teorema, para a gente calcular mais facilmente limite de certos limites. Tá? Todos esses resultados que nós estamos vendo, que nós ainda vamos ver, até antes de chegar em derivada, serve para a gente conseguir calcular limites de funções. Então, a gente está vendo limite da composta, a gente falou sobre limites laterais, a gente vai falar daqui a pouco, se der tempo, sobre limite, teorema do confronto, limite fundamental trigonométrico, limite exponencial, limites infinitos, tudo é para calcular limites. Para quê, professor? Porque a gente vai chegar em derivada. E quando a gente chegar em derivada, a gente vai ver que a derivada é um limite. Então, quando a gente for calcular a derivada de certas funções, a gente vai precisar saber já calcular esses limites que a gente está aprendendo agora. E depois, quando chegar em integral, também. Integral é um limite. Tá? Limite de um somatóriozinho lá. Então, a gente vai precisar de todos esses conceitos. Então, a gente precisa alicerçar bem a nossa base a respeito de limite. Por isso, esses teoremas, tá? Então, vamos lá. Olha só esse teorema. Considere duas funções f e g. Duas funções f e g, tais que a imagem da f está contida no domínio da g. Para que isso? Para a gente poder definir o que definir a composição dessas duas funções. Tá? Por isso que a imagem de uma está contida no domínio da outra. Vocês lembram que quando a gente falou de composição de funções, a gente falou assim, ó. Para a gente compor duas funções, você pega o domínio, daqui para cá tem a f, daqui para cá tem a g. Então, a imagem da f, ela tem que estar contida no domínio da g, para você poder fazer essa composição. Foi isso que a gente falou. Tá, então, sob essas condições, presta atenção, se o limite da função f, quando x tende a um ponto P, é igual a um número b, que eu chamei de b aqui, e a função g é contínua nesse número, vou repetir, se o limite da f quando x tende a P é igual a um número b, e a função g é contínua nesse número, então esse limite aqui, o limite da composta da g com a f quando x tende a P, é como se você tirasse a g aqui, e a g pulasse aqui para fora do limite. É a g do limite da f. Então, se esse limite aqui de dentro for igual ao número b e a g for contínua nesse número, se isso acontecer, você pode dizer que essa igualdade aqui é válida. Professor, me dá um exemplo prático de como que isso vai funcionar. Vai funcionar assim, por exemplo, pega essa primeira questão aqui. Eu quero calcular esse limite. O que eu vou fazer? Eu vou verificar se o limite dessa função que está no argumento do cosseno existe e é igual a um número. Vamos supor que esse limite, vamos só chutar aqui, esse limite é igual a 5. Aí eu vou ver se a função cosseno é contínua nesse número. A função cosseno é contínua no 5? É ou não é? O 5 está no domínio da função cosseno? Diga sim ou não. Sim, tá. O domínio da função cosseno são todos reais. Então, se ela é contínua no 5, então o resultado desse limite vai ser o cosseno do limite da função que está dentro. É isso que o teorema está dizendo. Tá? Então, olha só. Então, o teorema diz o seguinte, se a imagem da f está contida no domínio da g, para a gente poder compor a g com a f, isso aqui tem que acontecer para a gente poder efetuar a composição. Aí, se o limite da f, esse limite aqui, se esse limite aqui for b, e se a g for contínua em b, ou seja, se a g de b for igual ao limite da g de b quando x tende a p, já que ela é contínua, então esse limite aqui é igual a isso. É como se essa função g, ela pulasse para fora do limite. Então, eu estou calculando o limite da composta da g com a f, então, na verdade, se essas condições acontecerem, forem satisfeitas, então eu posso calcular a imagem pela função g do limite da f quando x tende a p. Então, compara isso com isso aqui, É como se essa cosseno fosse a função g. E essa 1 menos raiz de x sobre 1 menos x fosse a função f.
Então, estou querendo calcular o limite de uma composição de funções, da g com a f. Tudo bem? Estou querendo calcular esse limite aqui, ó. Limite quando x tende a p da g com a f. O que eu tenho que verificar? Tenho que verificar duas coisas. Tenho que verificar se o limite da f é igual a um certo número. Ou seja, eu tenho que verificar se o limite, quando x tende a 1, dessa função aqui, que é a função f, é igual a um certo valor. E também eu tenho que verificar se a g é contínua nesse valor. Se isso acontecer, eu posso tirar esse cosseno daqui e calcular o cosseno do limite da f. É isso que o teorema está dizendo. Vamos ver, vamos fazer isso na prática, tá? Para ficar mais claro. Vamos calcular primeiro o limite da função que está dentro, está fazendo a composição aqui por dentro. 1 menos raiz de x sobre 1 menos x quando x tende a 1. Esse limite a gente sabe calcular? Diga assim. Sim, então como é que calcula? Como é que a gente faz? Diferença de quadrado, certo? Então você escreve isso aqui ó, como 1 ao quadrado menos raiz de x ao quadrado. Posso fazer isso, professor? Posso. 1 ao quadrado é 1. E raiz de x ao quadrado para valores positivos é o próprio x. Então não estou mudando nada aí. Tá? Só que aqui está escrito como a ao quadrado menos b ao quadrado. Então posso usar aquele produto notável. Então isso aqui vai ser o limite, quando x tende a 1, de 1 menos raiz de x. Aí lembra que a quadrado menos b ao quadrado é a mais b vezes a menos b. Então vai ficar 1 menos raiz de x, 1 mais raiz de x vezes 1 menos raiz de x. A mais b vezes a menos b. E aqui eu posso cancelar esse com esse, ó. Então vai ficar 1 sobre isso. Deixa eu escrever. 1 sobre 1 mais raiz de x. Tá? Quando x tende a 1, essa função é contínua no 1, eu posso só substituir. Então vai ficar 1 sobre 1 mais raiz de 1. Só que raiz de 1 é 1. Fica 1 sobre 1 mais 1, que dá meio. Tá? Isso aqui dá 1 sobre 1 mais 1, que é meio. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Então, observe, eu calculei isso aqui, ó. O limite da f deu um número. Esse número b, no caso, é meio. Aí a pergunta que eu faço, a função g é a função cosseno. Isso aqui é a g, isso aqui é a f. A função g é a cosseno. A função g, ela é contínua em b, em meio? Ela é contínua em meio? É. A função cosseno, ela é contínua em todo o seu domínio. Então, ela é contínua em meio, tá? Existe cosseno de meio, eu posso calcular o cosseno de meio. Tá? Então, é contínua. Então, vou escrever aqui, ó, como a função cosseno é contínua em meio, então, pelo teorema anterior, pelo teorema que a gente viu, é aquele ali, anterior, temos que, o que nós temos? Nós temos que esse limite, é o limite quando x tende a 1 do cosseno, deixa eu escrever mais para cá, limite quando x tende a 1 do cosseno de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x é igual. Aí o que o teorema diz? Ele diz que o limite da composta, eu posso pegar essa g e jogar para cá sob essas condições. Então eu posso pegar esse cosseno e jogar para fora do limite, ou seja, é o cosseno do limite de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x quando x tende a 1. É isso que está dizendo. Só que esse limite eu já calculei. Ele deu quanto? Ele deu meio. Então, o resultado desse limite final aqui vai ser o cosseno de meio.
cosseno desse limite aqui que foi meio. Então, esse é o resultado daquele limite lá, cosseno de meio. As condições são: o limite da função que está fazendo a composição existir, ser igual a um número real, e o limite da função que está por fora, entre aspas, o limite não, a função que está por fora, entre aspas, ser contínua nesse valor. Sob essas condições, a gente pode fazer isso. Tá? Olha aquela ali, ó. Aí essa daí. Aí você olha para ela assim e fala: professor, tá complicada essa raiz aí. Mas você consegue enxergar essa função como uma composição de outras duas funções? Quais são as funções? A raiz de x e a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Essa função aqui é a composição de uma função g com uma função f. É a g de f de x, onde a g de x é a raiz de x e a f de x é a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Então, essa função aqui é a composição dessas duas, raiz de x com essa. Concorda? Sim ou não? Tá? Então, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver se o limite dessa função que está dentro aqui, ó, existe. Esse limite aqui a gente já está calejado de fazer ele, sim ou não? De cabeça, esse limite dá quanto? Não sei, professor, nunca fui bom de cálculo de cabeça. Eu também não. Bora tentar, bora fazer então. Limite x quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. O que a gente faz? Escreve como diferença de quadrados. Né? Então, aqui é x mais 1 vezes x menos 1 sobre x menos 1. Aí cancela e substitui. 1 mais 1, 2. Então, o limite dessa função, quando x tende a 1, dessa função que está aqui dentro, é 2. Aí eu te pergunto, a função g, que é a função raiz, ela é contínua em 2? Sim ou não? Sim ou não? É contínua em 2. Se ela é contínua em 2, então eu posso tirar a raiz para fora desse limite. Então, deixa eu espremer aqui, só para eu usar essa linha aqui de baixo. X menos 1, x menos 1, isso aqui dá 2, né? Então, esse limite aqui, ó, limite quando x tende a 1 da raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, pelo teorema que a gente acabou de ver, ele vai ser a raiz quadrada, olha só, a raiz sai para fora do limite. Raiz quadrada do limite de x quadrado menos 1 sobre x menos 1. Ou seja, vai ser a raiz quadrada desse limite que a gente acabou de calcular, que é 2. Então é raiz de 2, olha só. Entendeu? É difícil isso? Não, mas você tem que treinar um pouquinho, porque às vezes você não consegue visualizar imediatamente quais funções estão sendo compostas para você obter a função dada. Então você tem que enxergar aqui a composição dessas funções. Alguma dúvida? Por que a raiz saiu aqui do final? Por conta do teorema. O teorema me garante isso. Como o limite lá, ó, da função f, o limite da função de dentro, foi 2. Esse b aqui é 2, ó. Esse limite aqui, ó. Essa é a f, aqui dentro. Essa é a f e a raiz é a g. Então, como o limite da f foi 2 e a g é contínua em 2, então o teorema me diz que eu posso tirar a g daqui de dentro do limite. A g pula para fora do limite. Então, a raiz que está aqui, ela pula para fora do limite. Então, eu posso tirar a raiz do limite. Então, fica a raiz do resultado do limite que deu 2. Então, a raiz de 2.
Tá bom? Então esse teorema é muito poderoso, muito importante. Ele ajuda a gente a resolver muitos limites, tá bom? Então, como eu falei para vocês, a gente tem que prestar bem atenção na composição das funções. A gente tem que tentar enxergar a composição das funções. Porém, nem sempre a gente vai conseguir enxergar. Nem sempre a gente vai conseguir enxergar. Olha só esse exemplo. Do item C. Limite, quando x tende a 1, 3 menos x ao cubo, a quarta, menos 16 sobre x ao cubo menos 1. Então, olha esse aí. Olha bem para aquela função ali. 3 menos x ao cubo elevado à quarta, menos 16 sobre x ao cubo menos 1. Olha bem para essa função e me diz, você consegue identificar duas funções que quando compostas resultam naquela função? Você consegue enxergar? É difícil. É bem difícil você tentar enxergar aquilo como uma composição de duas funções. Diga, querida. Três menos x, a quarta, menos 16, sobre x menos 1, isso? Boa. É uma maneira de você enxergar com uma composição. Porém, nesse caso, como eu quero utilizar esse teorema aqui, ó, eu tenho que chegar a uma composição desse jeito, de maneira que eu consiga fazer com que a função salte para fora. Né? Então, se eu compor assim, ó, isso aqui, ele está falando assim, 3 menos x a quarta menos 16 sobre x menos 1, essa é a função g, né? E a função f é a função x ao cubo. Não é isso? Só que eu tenho que tentar enxergar de maneira que essa função, quando eu calculo esse limite, essa g, ela meio que salte para fora do limite. Esse é o grande problema dessa visualização. Está correta, você conseguiu ver como uma composição de duas funções. Só que não de uma maneira que a gente consiga atender aquele teorema. Essa aqui é a grande questão. Tá? Esse que é o problema. Então, como é que a gente pode fazer? Até porque, olha só, se eu tentasse usar o teorema, quanto é o limite quando x tende a 1 da f de x? Quando x tende a 1, o limite da x ao cubo quando x tende a 1 é 1. Só que o x igual a 1 não está no domínio da g. Então, não posso dizer que a g é contínua em 1. Não posso dizer que essa hipótese aqui está sendo satisfeita. Esse é o grande problema dessa composição. Dessa maneira, tá? Mas a ideia foi boa. Então, a gente tinha que tentar visualizar uma outra maneira, né? Então, para esse tipo de caso, gente, a gente vai tentar utilizar o que a gente chama de técnica da substituição. Tá? Técnica da substituição. O que é isso, professor? É você literalmente substituir uma parte da tua função por uma outra função, uma outra variável. Tá? E aqui a substituição boa é esse termo aqui, chamar esse termo de uma outra variável, por exemplo, u. Eu vou chamar, presta bem atenção, gente. Eu vou chamar de u esse termo aqui, ó, 3 menos x ao cubo. Tudo bem? Então,
Então, onde tiver esse termo, eu vou colocar u. Então, esse limite aqui, ó, ele vai ser igual ao seguinte, ó, esse limite aqui, ele vai ser igual ao limite. Eu não vou colocar ainda aqui para onde está tendendo. Vocês vão já entender por quê. Isso aqui eu estou substituindo por u. Então, fica u à quarta menos 16 sobre. Só que, como eu estou mudando para uma outra variável, tá? Eu posso chamar de substituição ou mudança de variável, tá? Eu vou até chamar de mudança de variável, que é melhor. Vocês vão ver mais esse termo nos livros e tal. Mudança de variável. Eu vou colocar uma dessa na prova. Mudança de variável. Então, olha só. Então, eu mudei a variável x para uma outra variável u. Então, onde tem 3 menos x ao cubo, eu vou chamar de u. Então, ficou u à quarta menos 16 sobre... Aí, aqui ainda tem x. Eu não posso mais usar x. Tem que usar só u. Não posso misturar as variáveis. Então, como eu estou mudando para a variável u, tudo tem que ser só u. Tudo bem? Como que eu faço para aparecer um u no lugar desse x ao cubo? Bom, você chamou 3 menos x ao cubo de u, sim ou não? Isola o x ao cubo aqui. Olha só. Esse x ao cubo não está negativo? Vou passar ele para cá positivo, tudo bem? Vai ficar assim, ó, x ao cubo menos u igual a 3. Agora esse u não está negativo? Vou passar para lá positivo. Então vai ficar x ao cubo igual a u mais 3. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Então, onde tem x ao cubo, eu vou colocar o quê? U mais 3. Então, bora lá. Aqui vai ficar u mais 3 menos 1. U mais 3 menos 1. Alguma dúvida até aí? Professor, está faltando uma coisa. Está faltando uma coisa. Está faltando para onde a variável está tendendo. Só que eu não mudei para a variável u. Eu não posso mais colocar aqui x tendendo a 1, porque não tem mais x aqui. É u agora. Mudou as coisas. Então eu tenho que mudar também. Como é que a gente vai mudar? Aí você vai prestar atenção para o seguinte, ó. Quando x tende a 1, a função u, que é essa, tende para quanto? Quando esse x aqui tende para 1, essa função u, que é 3 menos x ao cubo, tende para quanto? Para 2. Porque 3 menos 1 dá quanto? 2. Então, u tende para 2. Tudo bem? Deu para entender? Quando x tende para 1, que é o que a gente tinha inicialmente, a função u, que é 3 menos x, é só substituir. 3 menos 1, 2. A função u tende para 2. Então, aqui eu vou mudar também. Então, agora o u tende para 2. E aí, eu vou tentar calcular esse limite. E observe que esse limite é muito fácil de ser resolvido. U à quarta menos 16 sobre u 3 menos 1. Dois. Não, estou vendo um negócio aqui. U 3. Tem um negócio errado aqui, ó. Eu passei esse x, vocês não me corrigem, né? Eu passei esse x ao cubo para cá, positivo, eu não sei porquê. Eu troquei o sinal do u, mas o u aqui está positivo ainda. Sim ou não? E aí eu passo agora o u para lá negativo. Então aqui não é u mais 3, é 3 menos u. Sim ou não? 3 menos u. Então, vocês não corrigem a gente, né? Vocês são ralados. Então, olha só. Aqui é 3, no lugar do x ao cubo, é 3 menos u. 3 menos u, menos 1. Aí, quando é 3 menos 1, é 2. Então, fica 2 menos u. Agora.
Estava achando estranho, porque não ia ter problema, ia só substituir. Não é só substituir. Quando U tende a 2. Tudo bem até aí? E agora esse limite, como é que a gente resolve? Vamos pensar, gente. Vai cair um troço desse na tua prova. Como é que a gente resolve esse limite? Produto notável aqui, né? Olha só que bacana. Produto notável. Esses produtos notáveis lá no ensino, lá no Fundamental Menor, dava uma dor de cabeça, mas agora são as soluções de todos os seus problemas. Tá? Então, isso aqui eu posso escrever, olha, como U ao quadrado menos 4 ao quadrado. Sim ou não? Porque U ao quadrado, potência de potência, fica U à quarta. E 4 ao quadrado é 16. Então, eu escrevi ó, como A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, posso usar diferença de quadrados. Tá? Diferença de quadrados. Então, isso aqui vai ser assim, ó. Olha só que bacana. Então, esse limite ali vai ser igual ao limite quando U tende a 2 de... Fica esse mais esse vezes esse menos esse. Então, U ao quadrado mais 4 vezes U ao quadrado menos 2 sobre 2 menos U. Só que ainda não dá para resolver, né? Porque eu não posso substituir ainda, porque ainda vou ter problema no denominador. Então, o que a gente pode fazer agora? O que a gente pode fazer agora? Usa produto notável de novo. Aqui é 4, né? Oh, meu Jesus. Aqui é 4. Usa produto notável de novo aqui, ó. Limite, quando U tende a 2, de U ao quadrado mais 4, vezes isso aqui, esse 4 não é 2 ao quadrado? Sim ou não? Então, eu posso fazer U mais 2, vezes U menos 2. U menos 2. Então, fatorei de novo. Sobre 2 menos U. Tudo bem? Alguma dúvida? Só que, observem, eu vou querer cortar esse com esse, sim ou não? Só que ainda não posso cortar, porque aqui está U menos 2, aqui está 2 menos U, está ao contrário. Mas eu posso pôr um menos em evidência aqui e colocar isso como U menos 2. Porque menos com menos dá mais, volta para cá, e menos U está aqui. Ok? Então agora eu posso cancelar. Esse aqui ó, com esse. Então isso aqui vai ficar o limite quando U tende a 2, de menos 1 ficou aqui embaixo. Então, menos U ao quadrado mais 4 vezes U mais 2. E essa aí não tem problema, olha só, é só substituir, porque essa função é uma polinomial e é contínua em 2. É só substituir. Então fica menos 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 mais 2. 2 mais 2 dá 4. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 4 é 8. 8 vezes 4, 32. Então isso aqui dá menos 32, é o valor desse limite. Ok? Observe que a gente teve que usar dois produtos notáveis, mas o principal aqui é essa mudança de variável. Tudo bem? O principal aqui é a mudança de variável. Substituir esse termo que estava me atrapalhando por uma outra variável. Aí eu tenho que mudar todas as variáveis. Onde tem x, eu tenho que mudar tudo para u. Inclusive para onde o limite está tendendo. Tá? Então, essa daí... Diga, querido. Não tem uma relação de prioridade para você escolher o que você vai substituir. Isso aí você adquire com treino. E às vezes por tentativa. Tipo, vou tentar substituir aqui embaixo por U. Aí tu vai tentar fazer o limite. Aí se tu não conseguir, aí tu volta para o início e tenta de novo. É assim. É igual, professor, não tem? Não tem. É tentativa e erro às vezes, tá bom? Mas isso a gente adquire com o tempo, treinando muito. Então, quanto mais limites vocês começarem a resolver,
mas vocês vão ter aquele feelingzinho. Ah, não, eu acho que isso aqui sai por aqui, isso aqui sai por aqui. E aí vocês vão ver que a gente vai estudar ainda muitas outras técnicas. Essa é só uma. Mudança de variável. Então a gente vai estudar teorema do confronto, limite fundamental trigonométrico. Quando você bater o olho no limite, eu acho que isso aqui sai pelo teorema do confronto. Eu acho que isso aqui sai pelo limite fundamental trigonométrico. Isso aqui é limite fundamental exponencial. E assim por diante. Mas isso só com treino. Tá bom? Olha só, olha essa última aí, ó. Olha essa última aí. Raiz cúbica de x mais 2 menos 1 sobre x mais 1. Mudança de variável de novo. Que mudança de variável vocês tentariam primeiramente fazer? Raiz cúbica de x mais 2 menos 1 sobre x mais 1. Que mudança de variável vocês tentariam fazer aqui? É chamar esse camarada que está dando problema de u. É a primeira coisa que eu tentaria fazer isso. Então, esse camarada está me dando problema. Essa raiz cúbica de x mais 2. Então, eu vou tentar mudar para uma outra variável. Tudo bem? Tá? Porém, eu tenho que ter cuidado que aqui aparece só o x. Então, quando eu mudar de variável, eu vou ter que substituir esse x por alguma coisa envolvendo a variável u. Como é que você conseguiria escrever o x em função de u aqui, gente? O que vocês fariam? A partir daqui, como que você reescreve o x em função de u? Observe que fazer isso é encontrar a inversa, né? Eu tenho u igual a isso, então eu estou tentando encontrar a inversa dessa função, né? Na verdade. Como é que você escreve o x em função de u? O que você faz? Isso, isolar o x. Mas como que você isolaria o x? Eleva ao cubo ambos os lados. Eu vou elevar ambos os lados ao cubo. Esse é o cubo e esse é o cubo. Então, esse é o cubo, vai ficar u ao cubo. Concorda? Sim ou não? Esse ao cubo, esse termo ao cubo, eu cancelo a raiz cúbica com o cubo. Vai ficar só x mais 2. Concorda? Sim ou não? Então, eu vou isolar o x. Então, o x vai ser igual a u ao cubo menos 2. Passo 2 para lá, negativo. Então, x é u ao cubo menos 2. Alguma dúvida? Sim ou não? Não? Então tá. Só que observem que a gente teve que mudar para onde o limite está tendendo. Então, bora mudar logo. Bora mudar isso logo. Olha só. Quando x tende a menos... É menos 1 mesmo isso, é? É, menos 1. Quando x tende a menos 1, a variável u, que é raiz cúbica de x mais 2, tende a quanto? É só substituir. Menos 1 mais 2 dá quanto? Dá 1. Raiz cúbica de 1 é 1. Então, u tende a 1. Alguma dúvida até aí? Não? Então, vamos reescrever esse limite na variável u agora. Aí, olha só que bacana. Resolver limite é muito legal, gente. Às vezes a gente está assim, no domingo à tarde, assim, não tem nada para fazer, pega um limite e vai resolver. Abre uma Coca-Cola ou um café e vai resolver limite. Pega o Guidorize lá, o Stuart e vai brincar. Né? Então, esse limite aqui, ó, limite, deixa eu ver de amarelo. Esse limite, a raiz cúbica de x mais 2 menos 1 sobre x mais 1, quando x tende a menos 1, vou mudar a variável. Ele vai ser o limite, quando u tende a 1, agora, onde tem raiz cúbica de x mais 2, eu vou substituir por u. Então, vai ficar u menos 1, u menos 1, sobre, onde tem x eu coloco o quê? U ao cubo menos 2, u ao cubo menos 2, mais 1,
Ok? Então, organizando isso, é o limite quando u tende a 1 de u menos 1 sobre u ao cubo menos 2 mais 1, menos 2 mais 1, menos 1. Então, agora eu tenho que resolver esse limite. Tá? E aí, como é que você resolve esse limite? Diferença de cubos, muito bem. Diferença de cubos. Observação. Como é que a gente escreve? Como é que a gente escreve a diferença entre cubos? Produto notável, como que é? A menos B vezes A menos B ao quadrado? A menos B ao quadrado? A mais B ao quadrado? Assim? Aqui, assim? A ao quadrado? Não entendi. A menos B vezes... A vezes B mais B. Agora, muito bem. Esse é o produto notável, diferença de cubos. Conheciam esse produto notável? Não? Pois conheçam. Tem a diferença de cubo, diferença de quinta potência, sétima potência, todas as potências ímpares. Tem que conhecer esses produtos notáveis, tá, gente? Pega lá um livro lá do fundamentalzinho menor e vai olhar esses produtos notáveis. Você precisa disso. Ok? Por que, professor, isso é verdade? Porque se você multiplicar esse com esse, dá A ao cubo. Esse com esse, A vezes A, dá A ao quadrado B. Esse com esse, dá AB ao quadrado. Esse com esse, dá menos A ao quadrado B. Esse com esse, dá menos AB ao quadrado. E esse com esse, dá menos B ao cubo. Aí esse AB quadrado cancela com esse, e esse cancela com esse, sobra A ao cubo menos B ao cubo. Então, por isso que esse produto notável é verdadeiro. Tudo bem? Tá? Então, observe que aqui embaixo é uma diferença de cubos. É como se o U fosse o A e o 1 fosse o B. Então, vou reescrever essa diferença de cubos através desse produto notável. Tá? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Limite, quando U tende a 1, de U menos 1, aqui em cima não vou mexer nada, mas aqui vai ficar A menos B, U menos 1, vezes A quadrado mais AB mais B quadrado. Então, U ao quadrado mais U vezes 1 mais 1 ao quadrado. Pronto. Aí, olha só que bacana. Agora, esse cancela com esse, tá? E aí, portanto, esse limite, quando U tende a 1, vai ser 1, limite de 1 sobre U ao quadrado mais U mais 1. E aí, essa função aqui é contínua em 1, é só substituir. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 1 mais 1 mais 1, que dá 1/3. Então, esse limite aqui é 1/3. Pronto. Ok? Dúvidas? Perguntas? Questionamentos? Não? Professor, tem que estudar esses produtos notáveis, né? Tem que estudar, gente. Tem que relembrar esse troço aí, porque a gente usa muito produto notável, que é a maneira de você reescrever a função. Produto notável, fatoração de polinômio, essas coisas todas vocês precisam relembrar. Esses conceitos tem no livro do Stuart, revisão disso. Vocês podem pegar livros de ensino médio, de ensino básico, tem os monitores para ajudar vocês. Então, venham as monitorias, venham as oficinas, tá? Mas precisa relembrar esses conceitos, tá? Bom, eu queria falar teorema do confronto, mas ainda tinha algumas questões boas aqui para a gente resolver, cara. Bora resolver questões, né? Próxima aula.
Eu falo teorema do confronto. Tá, vamos resolver essa daqui, ó. Agora as questões são questões variando o que a gente estudou hoje. Limites laterais e limite da composta, tá? Pode ser qualquer uma das coisas. Qualquer uma dessas coisas aí que a gente viu, tá? Esse limite aí, o que vocês tentariam fazer? O que vocês tentariam fazer nesse limite? O que vocês tentariam fazer nesse limite? Colocar isso na prova. O que vocês tentariam fazer nesse limite aí? A dica está no módulo. Apareceu o módulo, significa que a função é definida por partes. Portanto, você usa o quê? Limites laterais. Não calcula os limites laterais. Ok? Então, bora tentar calcular aqui, ó. O limite, quando x tende a 2 pela esquerda, de x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6. Pela esquerda do 2, que é do 2, pela esquerda do 2, essa função x menos 2 é igual a quanto? É igual a ela negativa, sim ou não? Não é assim o módulo? Pela esquerda do zero é o x negativo, pela direita do zero é o x positivo. Então essa função pela esquerda do 2 é o x menos 2, só que negativa. Alguma dúvida até aí? Sim ou não? Não? Beleza, então como é que você resolve esse limite agora? Como que você resolve esse limite? Substituição? O que você substituiria aí? O x? Por quem? Não entendi, filha. Substitui o x por quanto? Por 2? Mas se a gente substituir direto o x por 2, aqui no denominador vai dar 0. 2 menos 2 dá 0. Aí não resolve o nosso problema, porque essa função, ela é contínua no domínio dela? É, mas o 2 não está no domínio dela, então eu não posso substituir. Mas a ideia é boa. Sempre tenta substituir, porque às vezes sai direto na substituição. Mas nesse caso aí não funciona. Então tem que procurar outra solução. O que vocês tentariam fazer então aí? Ficar 2 menos x, né? Sim, mas continua o mesmo problema, né? Vai ficar 2 menos x, mas vai continuar o mesmo problema. Eu não vou poder substituir o 2 no lugar do x. Vamos pensar, essa é a hora de pensar. Do numerador, reescrever da forma fatorada, certo? Muito bem. Vamos tentar reescrever esse polinômio na forma fatorada. Tinha uma questão, não era um polinômio de terceiro grau, é um polinômio de segundo grau, mas estava na prova uma questão dessa. Você tinha que escrever ele na forma fatorada, certo? Então, vamos olhar, vamos relembrar aqui, ó. X ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6, tá? Olha só, deixa eu pegar esse giz amarelo aqui. Para você, aí presta bem atenção, vamos relembrar alguns conceitos de polinômios. Para você reescrever um polinômio na forma fatorada, você precisa das raízes dele. Você precisa escrever com x menos uma raiz, vezes x menos outra raiz, vezes x menos outra raiz, e assim por diante. Sim ou não? Só que para você encontrar as raízes, você precisa de algum método.
Como esse polinômio é um polinômio de grau 3, não tem um método assim tão rápido para você encontrar as raízes dele. Mas você pode, por exemplo, investigar as raízes. Como assim, professor, investigar? Dá um chute, pegar um número e achar, eu acho que essa aqui é a raiz. Faz a conta e vê se vai dar zero. Se der zero é raiz, se não der zero não é. Olha para esse polinômio, qual é o número que você acha que, olhando assim para ele, não, eu acho que esse número é raiz. X igual a quanto vocês acham que é raiz? Chuta o número aí. 2, bora ver. 2. Substitui 2 ao cubo. Dá quanto? 8. Menos 6 vezes 2 ao quadrado. 4. 6 vezes 4. 24. Mais 11 vezes 2. 22. Menos 6. 8 menos 6. 2. Menos 24 mais 22. Menos 2. 2 menos 2, 0. Então, 2 é raiz. Tudo bem? Então, já investigamos que x igual a 2 é raiz. Vou anotar isso aqui, ó. X igual a 2 é raiz. Então, eu vou tentar reescrever esse polinômio como x menos 2 vezes alguma coisa. Tudo bem? Alguma dúvida até aí, gente? Está claro? Sim ou não? Sim, beleza. E aí, como é que você escreve? X menos 2 vezes alguma coisa. Você tem duas opções. Ou adivinhar as outras raízes, que é mais difícil. Ou então usar um dos métodos que vocês estudaram lá no ensino fundamental para encontrar divisão de polinômios. Lembra de divisão de polinômios? Tem o método do Brillo-Ruffini. Lembra de Brillo-Ruffini? Divisão mesmo de polinômio no método de Euclides. Vou fazer os dois métodos, olha só. Bora fazer a divisão normal. Pega esse polinômio aqui, ó, x ao cubo menos... Não, deixa eu fazer aqui, nesse quadro aqui, que tem mais espaço. Presta atenção. Tu vais precisar desse troço aqui em diante, tá? Então, pega o polinômio, x ao cubo, menos 6x ao quadrado, mais 11x, menos 6, e eu vou dividir ele pelo polinômio x menos 2. X menos a primeira raiz que eu já investiguei, já adivinhei, tá? Aí olha lá, presta atenção. Quanto que eu tenho que colocar aqui para que quando eu multiplique o x, dê x ao cubo? X ao quadrado. Então, bota aqui x ao quadrado. X ao quadrado vezes x dá quanto? X ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2 dá quanto? Dá menos 2x ao quadrado. Sim ou não? Agora, subtrai um do outro. É uma divisão normal, só que é uma divisão de polinômios. Tá? Oi? Me chamou? Não? Então, cancela x ao cubo com x ao cubo. Estou diminuindo. Menos 6x ao quadrado, menos e menos, mais. Então, menos 6x ao quadrado, mais 2x ao quadrado. Dá quanto? Menos 4x ao quadrado. Sim ou não? Na divisão, agora, o que a gente faz? Você abaixa um número, né? Então, abaixa o monômio. Abaixa aqui o 11x. E agora me diz lá, quanto que eu tenho que colocar aqui para que quando eu multiplique por x, dê menos 4x ao quadrado? Menos 4x. Muito bem. Menos 4x vezes x dá menos 4x ao quadrado. Menos 4x vezes 2, menos e menos, mais 4 vezes 2, 8x. 8x. Ok? Subtrai um pelo outro. Esse menos esse vai cancelar. E 11x menos 8x dá 3x. Falta um monômio. Abaixa esse, menos 6. Agora, quanto que eu tenho que colocar aqui para que quando eu multiplique por x dê 3x? 3. Então, mais 3. 3 vezes x dá 3x.
3 vezes menos 2 dá menos 6. Subtrai um do outro, esse cancela com esse cancela com esse, portanto o resto é 0. Então, esse polinômio eu posso reescrever como esse vezes esse, ok? Então, esse polinômio aqui é x, deixa eu escrever aqui, ó, x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6, ele é x menos 2 vezes x ao quadrado menos 4x mais 3. Alguma dúvida, gente? Essa é uma maneira de você fatorar um polinômio. Você acha uma raiz e faz a divisão de polinômios. Tá? Uma outra maneira é o método do Brillo-Ruffini. Eu acho que é assim que se escreve, Brillo-Ruffini. Faz tanto tempo que eu não escrevo isso. Como é que você faz? Você vai pegar só os coeficientes do polinômio original. Preste só os coeficientes. Qual é o coeficiente desse aqui? 1. E esse aqui? Menos. Coloca eles alinhados. Esse aqui? 11. Esse aqui? Menos 6. Tá? Deixa eu só afastar mais para cá. Espera aí. 1, menos 6, 11, menos 6. Aí você faz uma cruzinha aqui, ó. E aqui nesse espaço, você coloca a primeira raiz que você adivinhou. Qual foi a primeira raiz? 2. Então coloca o 2 aqui, ó. Tá? Tudo bem? Presta atenção. Coloquei os coeficientes do primeiro polinômio. E aqui eu coloquei a raiz que eu investiguei, que foi 2. Tudo bem até aí? Aí o que você vai fazer? Você vai abaixar esse primeiro coeficiente, coloca ele aqui, 1. Aí você vai pegar esse, vai multiplicar por esse e vai somar com o próximo. Tudo bem? 1 vezes 2... 2 menos 6, menos 4. E o restante faz a mesma coisa. Menos 4 vezes 2, menos 8 mais 11. Menos 8 mais 11. Fala, gente. 3, obrigado. 3 vezes 2, 6. 6 menos 6, 0. Esse cara que aparece aqui é o resto. Deu resto 0. Esses caras que aparecem aqui são os coeficientes do polinômio cujo grau tem uma unidade a menos que o polinômio original. Esse polinômio original tinha que grau? 3. Então esse aqui vai ter que grau? 2. Então esse é o coeficiente do x ao quadrado, esse é o coeficiente do x e esse é o termo independente. Então tá aí. Que é o mesmo resultado aqui, ó. Deu para entender esse método? É mais rápido que esse, mas você tem que treinar. Coloca os coeficientes do polinômio, coloca a raiz, abaixa o primeiro coeficiente e faz multiplica e soma, multiplica e soma, multiplica e soma. Aqui vai ser o resto e aqui vai ser os coeficientes do polinômio de 1 grau abaixo do grau do polinômio original. A gente não acabou a questão, isso foi só para fatorar, tá? Então vamos calcular o limite. Limite quando x tende a 2 pela esquerda. Isso aqui fatorado, a gente escreveu assim, ó. Então é x menos 2 vezes x ao quadrado menos 4x mais 3 sobre menos x menos 2. E olha só que bacana, depois que você fatora, cancela. Então vai ficar o limite. Vai ficar o limite, quando x tende a 2 pela esquerda, de menos x ao quadrado menos 4x mais 3. E observe que esse polinômio é uma função contínua em 2, é só substituir. Então, 2 ao quadrado
4. Menos 4 vezes 2, 8. Então fica 4 menos 8, dá menos 4. Menos 4 mais 3, dá menos 1. Menos 1 com esse menos daqui, dá mais 1. Então esse limite aqui é 1. Então o limite à esquerda deu 1. Falta à direita. Professor, eu vou ter que fazer tudo isso à direita? Não, porque você já fatorou. Então à direita, fazer bem aqui, ó, à direita. À direita, se você já fez à esquerda e já fatorou, é bem tranquilo. X tende a 2 pela direita. Isso aqui fatorado da mesma coisa. Só que pela direita do 2, o módulo é o próprio x menos 2. Pela esquerda é ele negativo. Pela direita é ele positivo. Então é o próprio x menos 2. Aí cancela, cancela. E quando você fizer essa conta, observa que vai ser a mesma conta daqui, só com o sinal trocado. Então esse resultado aqui vai dar menos 1. A esquerda deu 1, a direita deu menos 1. Significa que os limites laterais são diferentes e, portanto, esse limite aqui, ele não existe. Esse limite não existe. Ok? Alguma dúvida? Beleza. Então, vou deixar essa daqui, ó. Anotem essa aqui. Essa aqui, ó. Determine o valor de A para que o limite dessa função, que é uma função definida por parte, quando x tende a 2, exista. Qual que tem que ser o valor desse A? Esse A está bem aqui, ó. Bem aqui está o A. Ó. Qual que tem que ser o valor do A para que o limite dessa função, quando x tende a 2, ele exista? Para o limite existir, o que tem que acontecer com os limites laterais? Eles precisam ser iguais. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular os limites laterais, vai igualar eles, tá? E essa aqui também, ó. Tentem fazer essa daí. Essa daí já é composta. Limite quando x tende a π do seno de x mais seno de x. E o limite da arco tangente de x ao quadrado menos 4 sobre 3x ao quadrado menos 6x quando x tende a 2. Tudo bem? Tentem fazer essas questõezinhas. Na próxima aula a gente pode fazer elas. Gente, estudem. Forte abraço e até quarta-feira, se Deus quiser.